Fala galera, por aqui é o professor Marcos Enes, o monstrão da química, e esse é o Química do Monstro. Fala galera! Mais uma vez um prazer enorme estar aqui com vocês e na aula de hoje nós vamos falar sobre geometria molecular, é isso aí! Mas primeiro, antes de começar, é lógico, aquele pedágio esperto aqui no cantinho já o bracinho, é só clicar e se inscrever para continuar apoiando o meu trabalho. Obrigado de verdade você que já está inscrito, que já deixou o seu like aí, e obrigado de verdade você também que está chegando agora, eu sei que já vai se inscrever para dar aquela moral pra mim, beleza? Vamos lá. Galera, nossa aula de hoje vai se resumir nesses 4 tópicos aqui, completaço, geometria molecular largando o aço aqui. O lance é, primeiro a gente vai ver o modelo VSEPR, que é, na verdade, o que rege toda a geometria molecular. É o que vai dizer como que os átomos vão se comportar no espaço em função das repulsões entre os pares eletrônicos, sejam eles compartilhados ou pares isolados. Vou explicar tintim por tintim o que significa cada um desses pares e o que ele vai fazer, qual vai ser a intensidade da repulsão, beleza? E a gente vai ver esse modelo que vai simplesmente dizer pra gente como é que a molécula vai se organizar espacialmente falando. O arranjo espacial dela é em função a resultante dessas forças de repulsão. Tranquilo? Beleza? Modelo de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Eu vou me aprofundar nisso daqui a pouquinho. Depois, um passo a passo da geometria molecular. Não adianta nada eu chegar e falar um monte de geometria molecular para você e não dizer o passo a passo aqui de como é que você vai construir a geometria da sua molécula. Tranquilo? Beleza? Depois a gente vai ver as principais geometrias moleculares. São 5 principais geometrias que eu vou ver. Claro, nós temos outras geometrias, mas nós veremos as 5 principais: linear, angular, piramidal, trigonal plana e tetraédrica. Essas são as 5 geometrias mais de base, as 5 que mais aparecem nas provas nos vestibulares. É nelas que a gente vai focar. E por último, para fechar com chave de ouro, isso aqui, ó, um macetão. Você pode pegar um relógio do seu celular, você pode pegar um cronômetro, você pode pegar o que você quiser em qualquer instrumento de alta precisão para ver todas as geometrias moleculares, todas essas que a gente viu, em menos de 10 segundos. Pode cronometrar, compromisso do monstro. Macetão esperto para você no final da aula, com todas as geometrias moleculares que a gente for ver nessa aula em menos de 10 segundos, beleza? Espaço para você tirar aquele print, é lógico, tem que ter, né? Printa aí, tá aí. Esse vai ser o andamento da gente nessa aula. Então, bora pro próximo quadro. Partiu! Como assim geometria molecular? O formato que as moléculas adquirem no espaço, beleza? Qual é a conformação, qual é o arranjo que essas moléculas adquirem. Isso é muito bacana porque dependendo do formato que a molécula adquire, ela vai ser uma molécula polar ou apolar. E na boa, cara, isso simplesmente rege a vida, geometria molecular, cara. Por exemplo, modelo chave-fechadura. Filhão, modelo chave-fechadura de enzima, de aminoácido, de encaixe, de mensagem, de resposta, cara, isso é tudo baseado no formato daquelas moléculas. Claro que enzimas, aminoácidos, proteínas são moléculas muito mais complexas. Agora, as moléculas que a gente vai estudar aqui são moléculas de geometria um pouco menor. São moléculas menores, né, de geometria um pouco mais simples, um pouco mais tranquilas de serem trabalhadas. Beleza? Bom, vamos então, mas antes da geometria, o que a gente precisa entender? O modelo VSEPR, que é um modelo que vai explicar como que as moléculas vão adquirir determinados formatos no espaço, beleza? O que significa VSEPR? Na verdade, isso aqui é uma sigla em inglês que significa Valence Shell Electron Pair Repulsion. O que isso significa em português? É um modelo de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Show de bola? E aí, em português, essa sigla significa RPECV. Vou até colocar aqui para você, ó. RPECV. Modelo de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. E nas moléculas covalentes, a gente vai ter 2 tipos de pares eletrônicos. Os pares que estão envolvidos nas ligações e os pares que não estão participando de ligações químicas. Então nós vamos chamar esses pares envolvidos nas ligações de par ligante ou de par compartilhado. E os pares que não estão envolvidos em ligação, nós vamos chamar de par não ligante ou de par isolado, beleza? Coloquei aqui os 2 tipos de par para vocês. Par isolado vão ser apenas 2 pontinhos. E o par compartilhado são 2 pontinhos também, mas cuidado, esses 2 pontinhos vão estar entre 2 elementos químicos, tudo bem? Lembra daquela fórmula eletrônica, a fórmula de Lewis? Então, quando eu coloco, por exemplo, um hidrogênio ligado ao outro, você provavelmente aprendeu assim, né? Você aprendeu, bota aqui hidrogênio, outro, aí faz a ligação entre os dois.
Cara, na verdade, isso aqui é apenas uma representação didática para facilitar a tua vida. Se você vai num livro de ensino superior, ou se você entra na tua faculdade e vai aprender química geral, se você bota isso aqui na tua prova, o teu professor caneta a tua questão, irmão, é zerado na hora. Na verdade, quando você quer demonstrar que está rolando uma ligação covalente entre dois elementos, isso aqui, legal, bacana, é um modelo didático para poder te explicar isso, mas você não vai representar dessa forma. Você vai representar assim, ó. Ah, eu tenho dois hidrogênios e entre os dois hidrogênios um par de elétrons. E aí já subentende-se que esses dois hidrogênios estão fazendo uma ligação entre si, tudo bem? Ou você pode representar assim também, ó. Coloca H, um par de elétrons e o H, mostrando que esse par de elétrons aqui está sendo compartilhado entre esses dois elementos. Ah, se tivesse um par isolado, o par isolado ele não vai ficar entre os dois elementos, ele vai ficar isolado, mas sempre em pares. Ah, distribuí os elétrons e vi que sobrou um, tem alguma coisa errada. Tranquilo? Beleza? Show de bola. Então os elétrons ficam sempre em pares. E aí o par isolado é aquele par que não participa de nenhuma ligação. A gente vai chamar esse par de PI. Show de bola? Par isolado. Faz sentido, né? E o par que participa de uma ligação, eu vou chamar de PC, par compartilhado. Então o par isolado não participa, o par compartilhado participa de ligações. Beleza. Bom, então nós vamos ter 3 repulsões diferentes e dependendo da repulsão, as moléculas vão adquirir formatos diferentes. Se liga. PI e PI é a repulsão entre dois pares isolados. PI e PC entre um par isolado e um compartilhado. PC, PC entre dois pares compartilhados, beleza? Qual é a repulsão mais intensa? Galera, PI, PI. É a mais intensa disparado. Porque o par isolado não está fazendo nada, cara. Ele está lá de bobeira. Então, ele não faz nada. Então, a única função dele é sofrer repulsão. Então, a repulsão mais intensa é PI, PI. Vou colocar aqui, ó, PI, PI maior que PI, PC, beleza? Entre um par isolado e um par compartilhado. O par isolado fica assim, ó, qual é, enchendo o saco do par compartilhado. Então, PI, PC é a segunda mais forte. E a menos intensa, mas que também é uma repulsão significativa, é a repulsão entre dois pares compartilhados. Então, olha a ordem, hein? PI, PI é mais intensa que PI, PC, que é mais intensa que PC, PC. Vamos lá, ó, anota aí no seu caderno, ó, PI, PI é a mais intensa e PC, PC é a menos intensa, é a mais fraquinha. Anota aí, ó, PI, PI mais intensa, PC, PC menos intensa. Tranquilo? Beleza? Tá aí. Vou dar aquele espaço esperto para você printar. Tira aí seu print. Printou? Beleza? Então agora a gente vai para as geometrias moleculares. Vou ver primeiramente aqui as 5 geometrias mais famosas. As 5 geometrias que mais caem. Vamos nessa? Partiu! Antes de a gente começar a entrar nas geometrias moleculares propriamente ditas, se liga nesse passo a passo que eu vou te dar aqui. É o seguinte... Como é que você vai determinar a geometria molecular? Cara, segue essa receita de bolo aqui porque isso vai ser útil para você. Primeiro, você vai determinar qual é o átomo central, qual vai ser o átomo que vai ficar no meio da sua molécula. Isso é, se a molécula tiver átomo central, né? Beleza. Depois de determinar o átomo central, você vai partir para a fórmula eletrônica, que é aquela fórmula que vai mostrar só os elétrons da camada de valência do seu elemento químico. Determinou a fórmula eletrônica, distribuiu os elétrons, show. Aí você vai partir para o arranjo tridimensional, ou seja, para o formato 3D da molécula. Tranquilo? O formato espacial da molécula, seja ela 3D ou 2D. Show de bola. Beleza. Então, passo a passo. Primeiro, átomo central. Qual vai ser o átomo central? Vai ser sempre aquele que faz o maior número de ligações e está presente em menor quantidade na fórmula molecular. Tranquilo? Depois, fórmula de Lewis. Não se esquece, são só os elétrons de valência, ou seja, os elétrons da última camada daquele elemento. E depois, vamos a um exemplo. Como é que eu vou montar essa fórmula eletrônica, essa fórmula de Lewis, para um elemento tipo N2? Um elemento não, né? Uma molécula de N2, tranquilo? Bom, N2 são 2 nitrogênios, não vai ter átomo central, concorda? Beleza. Então vou colocar um nitrogênio alinhado com outro aqui, N e N. Beleza? Bom, são 5 elétrons na camada de valência. Mostrando como é que você sabe, filhão. Vai lá na tabela periódica e olha, o nitrogênio está em qual família? Está na família 5A, tranquilo? Bom, se ele está na família 5A, ele tem 5 elétrons na sua camada de valência. Se eu tenho um elemento na família 7A dos halogênios, eu tenho 7 elétrons na camada de valência. E o que governa aqui as ligações é a regra do octeto. Então, se ele tem 5 elétrons na última camada, ele quer completar 8. Quantas ligações ele tem que fazer? 3. Opa, não consigo fazer 3 aqui, os pilotos estão... ele quer fazer 3 ligações. Beleza. Então, eu vou colocar já na malandragem
3 elétrons desse nitrogênio virado para o outro e 2 elétrons aqui em cima com elétrons livres. E com outro nitrogênio, vou fazer a mesma coisa. 1, 2, 3 elétrons aqui e mais o par livre. Pode ser em cima, embaixo ou do lado aqui, tanto faz. Opa, então você acabou de ver aqui que os dois nitrogênios já fizeram 3 ligações. Essa é a fórmula de Lewis correta. O que você com certeza vai desenhar aí no seu caderno. Essa forma é apenas uma forma mais didática para você enxergar as ligações. Você faria isso aqui, ó, nitrogênio, aí um par aqui, ligação, um parzinho, ligação, um parzinho, ligação. Cuidado, isso aqui, cara, não é utilizado. Isso aqui é só uma forma que eu tenho certeza que você aprendeu aí, que é uma representação didática para você enxergar a ligação tripla rolando aqui. Então nós temos aqui 3 pares eletrônicos entre os nitrogênios sendo compartilhados. Ah, e se for na prova, se for pedido, determine a fórmula eletrônica, a fórmula de Lewis. É essa que você vai usar. Se você quiser, ó, pode botar até os pares de elétrons mais pertinho, ó, para mostrar que eles estão sendo compartilhados, ó. 2, 3 pares compartilhados. E aí qual seria a fórmula estrutural plana? Só adiantando aqui um pouquinho mais. A fórmula estrutural plana, eu vou omitir os pares de elétrons não ligantes, os pares que não fazem ligações, e vou considerar apenas os pares ligantes. Cada par de elétrons, um tracinho. Como é que ficaria a fórmula estrutural plana? Botei aqui, ó, EP, de fórmula estrutural plana. Ficaria assim, ó, nitrogênio, 1, 2, 3 tracinhos, nitrogênio. Nós temos uma ligação tripla conectando esses 2 átomos de hidrogênio. Então, agora que você já sabe fazer fórmula eletrônica, já lembrou como é que se faz fórmula eletrônica, eu vou deixar você tirar aquele print esperto e a gente vai partir para o estudo individual das geometrias moleculares. Bora lá? Tira seu print. Printou? Maravilha! Então, partiu! Principais geometrias moleculares. Bora! Se liga. Pessoal, a primeira geometria é a geometria mais fácil, mais simples de todas. A geometria linear, que também pode ser chamada de geometria diagonal, tranquilo? E essa geometria linear, ela vai estar sempre presente em moléculas diatômicas. Toda molécula diatômica vai ser sempre linear. Não necessariamente toda molécula linear vai ser diatômica. É por isso que eu separei o espaço aqui para 2 exemplos para você. O primeiro exemplo que eu quero dar aqui é o exemplo do H2. Vamos lá, o H2 que é bem tranquilinho, bem fácil. Vou deixar para segundo exemplo, vou fazer o exemplo do CO2. Vamos nessa? Bom, primeiro, H2, hidrogênio é um elemento que, apesar de não ser um metal alcalino, está na família 1A. Por que ele está na família 1A? Porque ele tem apenas um elétron na camada de valência. Então, H2, você já sabe que a molécula vai ser linear, agora é só ir com calma aqui junto comigo. Eu tenho então, qual vai ser a fórmula eletrônica, nosso segundo passo? Lembra do passo a passo que eu vi agora há pouco com você? Aqui eu vou colocar apenas um par de elétrons entre esses 2 hidrogênios. Por quê? Cada hidrogênio tem apenas um elétron e eles vão fazer uma ligação. Beleza, tá aí. Fez a ligação. Como é que vai ficar então o nosso arranjo espacial? Filho, se eu for colocar aqui a fórmula estrutural plana, o hidrogênio, o H2, ficaria assim, né? H ligado a um H. Então, no espaço, não vai ter outro formato possível para essa molécula, até porque não tem par de elétron não ligante, não tem mais nenhum tipo de repulsão ali, então é só essa interação que eles têm entre si. Então, nosso arranjo espacial seria assim, ó, o de uma molécula linear. Ela vai ter esse formato aqui, ó, tem um hidrogênio de um lado e hidrogênio do outro. E aí, conectando esses 2 hidrogênios, apenas uma ligação. Foi? Aqui, ó, H, H e a ligação entre os 2. Show de bola? Molécula linear. Então, bota isso na cabeça. Toda molécula diatômica é sempre linear, sem estresse, tranquilo. Agora, CO2. No CO2 a gente vai ter que pensar um pouquinho mais. O carbono está na família 4A, certo? O oxigênio está na família 6A. Então o carbono quer fazer 4 ligações e o oxigênio quer fazer 2, tranquilo? Aí, lembra do que eu falei para você do átomo central? É sempre o que está em menor quantidade na fórmula molecular e faz o maior número de ligações. Opa, peraí, então qual dos dois aqui é o átomo central? O carbono, porque ele está em menor quantidade e ele faz o maior número de ligações. Foi ou não foi? Beleza. Então eu vou ter o oxigênio de um lado, o carbono no meio e o oxigênio do outro lado. Beleza. O carbono faz 4 ligações, o oxigênio faz 2. Eu já pego 2 elétrons aqui do oxigênio e coloco virado para o carbono, porque eu sei que ele vai fazer 2 ligações com o carbono. Coloco os outros elétrons aqui, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons do oxigênio, já foi. E o outro vai ficar com o mesmo formato. 2 aqui, 2 em cima e 2 do lado. Se eu colocasse 2 embaixo, tranquilo, você que sabe. Importantes mesmo são aqueles que vão ser compartilhados. E aí no carbono tem 4 elétrons, vou colocar 1, 2,
3, 4. Pronto. Como é que ficaria a fórmula estrutural plana para essa molécula aqui? Ficaria assim, ó. Oxigênio, dupla, carbono, dupla, oxigênio. Sobrou par de elétrons no elemento central? Par de elétrons não ligante? Não, não sobrou. Se não sobrou par de elétrons no elemento central, o que isso significa? Vai ter alguma outra repulsão aqui sem ser PC-PC aqui? Eu só vou ter repulsão entre essas ligações que estão sendo realizadas do carbono para o oxigênio. Então, aqui não tem par de elétron no átomo central. Logo, qual vai ser a forma? Eu tenho o carbono no meio, ligado a um oxigênio para um lado, o oxigênio para o outro. O objetivo da molécula é sempre obter a menor repulsão eletrônica possível. Então, se eu abaixo aqui, ó, vai ter repulsão embaixo. Se eu levanto, vai ter repulsão aqui em cima. Se eu fico com essa distância, com esse ângulo de 180 graus entre essas duas ligações, a repulsão é a menor possível. Menor repulsão, maior estabilidade. Beleza. Então, o arranjo espacial vai ser um arranjo linear. Oxigênio, dupla carbono, duplo oxigênio. E aí o ângulo entre essas ligações aqui é um ângulo de 180 graus. Tranquilo? Beleza? Maravilha? Show de bola! Agora vamos para a próxima geometria, geometria angular. Caso clássico de geometria angular, a molécula da água, H2O. Quem vai ser o átomo central? Hidrogênio está na família 1A, certo? E o oxigênio na família 6A, você já sabe. Então o oxigênio quer fazer duas ligações, o hidrogênio quer fazer uma. Quem vai ser o átomo central? O oxigênio, ele está em menor quantidade. Então a gente vai colocar hidrogênio de um lado, oxigênio no meio, hidrogênio do outro. Já sabemos que hidrogênio vai fazer uma ligação, já boto um elétron aqui virado para o oxigênio. Já sabemos que hidrogênio vai fazer uma ligação, já coloquei um virado para o oxigênio. Agora o oxigênio tem 6. Vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5... os 6 do oxigênio. Opa! Então como é que ficaria a nossa fórmula estrutural plana? Ficaria assim, ó. Hidrogênio fazendo uma ligação com o oxigênio, fazendo uma ligação com o hidrogênio. Mas calma, vamos devagar. Agora, você repara que a diferença entre o H2O e o CO2 é que no exemplo de baixo, no exemplo da molécula angular, sobrou par de elétrons no elemento central. Na verdade, sobraram 2 pares de elétrons. Filhão, eu tenho aqui, ó, oxigênio como átomo central. Vou colocar os pares de elétrons aqui em cima. Ó, tô colocando par de elétron. Ó, o par de elétron. Coloquei 1, 2 pares de elétrons, beleza? E o que vai acontecer? Eu tenho a molécula que seria inicialmente linear, certo? Oxigênio ligado a um hidrogênio, ligado a outro hidrogênio, tudo bem? E aí o que vai acontecer? Eu sei que é natural você pensar, fica com um par para cima e um par para baixo. Ó, tem um par eletrônico para cima e um par para baixo. Não vai ficar assim, por quê? O ângulo entre esse par isolado e esse par compartilhado seria de 90 graus. Então a repulsão seria muito grande. Eu quero a menor repulsão possível. Beleza, então o que acontece? Esses pares eletrônicos eles vão se afastar assim, ó. Eles vão ficar um para cá e o outro para cá, para ficar o mais distante possível. E aí, esses pares compartilhados vão fazer o quê? O ON. Esses pares isolados empurram os pares compartilhados para baixo, ó, ON. E se os pares isolados estivessem embaixo? Empurra para cima, filho, não dá na mesma, é 3D. Então aqui, ó, vup, empurra a molécula para baixo, empurra as ligações aqui para baixo. Como é que vai ficar a forma? Angular, tranquilo? Então, espacialmente falando, a molécula de água iria adquirir esse formato aqui, ó, H simples O simples H. Esse ângulo de ligação seria de quanto? Esse ângulo aqui, galera, entre os átomos de hidrogênio, seria um ângulo um pouquinho mais fechado do que 120 graus. Seria um ângulo de 104 graus, mais ou menos 105 graus aproximadamente, tranquilo? Isso é um valor médio, não tem um valor exato, até porque as moléculas elas estão com constante vibração, eu tenho estiramento da ligação, eu tenho compressão da ligação, eu tenho os átomos balançando, então a molécula não está parada estática, voando no espaço, não, claro que não, eu tenho movimentação, eu tenho as movimentações, eu tenho a vibração entre essas ligações, tudo bem? Beleza? Então um valor médio para esses ângulos é o que eu estou fornecendo aqui para vocês. É sempre 180? Não, pode ser que oscile um pouquinho. Pode ser que varie um pouco esse valor de ângulo. Nós temos aqui um valor médio. Show de bola? Maravilha! Beleza, galera? Trigonal. Então, nossa terceira geometria. Chegamos aí na metade da brincadeira, hein? Bom, geometria trigonal. Pessoal, na geometria trigonal, a gente vai ter o seguinte.
Na geometria trigonal eu vou ter moléculas com um átomo central e 3 ligantes ao redor dela. Tudo bem? Eu não quero que você decore, quando for AB3, vai... Não decora isso. Eu quero que você entenda, a gente aprendeu o modelo VSAPR e não foi à toa. Beleza. Então, geometria trigonal. Um exemplo clássico de geometria trigonal. BF3, trifluoreto de boro. Beleza? Então, qual vai ser o átomo central? Você já viu de cara que é o boro, porque ele está em menor quantidade. O boro está na família 3A e o flúor na família 7A. Beleza, disso você já sabe. Vou colocar o boro no meio, então. Boro aqui. Vou colocar mais para cá. Boro. Vou colocar um flúor aqui, vou colocar um flúor aqui, vou colocar um flúor em cima. Tudo bem? Podia colocar das laterais também, sem problema nenhum. Coloquei aqui. O boro tem apenas 3 elétrons na última camada, então eu vou virar um elétron desses 3 para um flúor, outro para o outro flúor e outro para o outro flúor. Os átomos de flúor têm 7 elétrons e querem fazer só uma ligação. Então eu vou virar desses 7 do flúor, um para emparelhar com o elétron do boro aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Como é que ficou pequenininho? 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Ficou com o quinteto completo. O 8 ali com que ele compartilhou com o boro. 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar aqui em cima 6, 7 elétrons ao redor do flúor. Opa, quais são as ligações que realmente importam? Os pares de elétrons que realmente importam. Esses aqui, ó. Esse par que está compartilhado, esse par e esse par. Todos os demais estão isolados. Então, se nós fôssemos desenhar uma fórmula estrutural plana, como é que ficaria isso aqui, ó? Ficaria o boro ligado a um flúor para cá, a um flúor. Eu desenho o meu para baixo, mostrão. Tranquilo, sem problema nenhum. Ficaria um flúor para cima, um para um lado e um para o outro. Um para baixo, um para um lado, um para o outro. Ou dessa forma que eu desenhei aqui agora. Então, o que aconteceria? Vamos reproduzir isso que está aqui? Eu tenho o boro como átomo central. Flúor para cá e um flúor para cá. Beleza? Sobrou par de elétrons no elemento central? Não sobrou. Então, nós temos um ângulo de 90 graus aqui, um de 90 graus e um de 180 aqui. Beleza. O que vai acontecer? 90 e 90, a repulsão aqui PC-PC está muito grande. Eu não tenho repulsão PCPI nem PIPI. É só PC-PC. Só entre par compartilhado. Então o que vai acontecer? Aqui eu tenho 90, 90 e 180. Pô, dá para diminuir esse 90 aqui, não dá? Dá. E esse 180 embaixo, ele vai fechar um pouquinho. 90 mais 180 dá quanto? 180, 180, 360. Vou dividir então em 3 ângulos iguais de quanto? 120. Olha o formato que ficou, ó. Fica igual a um triangulinho, certo? Por isso que é a geometria trigonal, tranquilo? Então, o nosso formato espacial vai ser esse aqui, ó, o boro no meio, um flúor para cá, um flúor para cá e um flúor para cima. Qual é o ângulo entre as ligações? São 3 ângulos iguais. Aqui o ângulo é de 120 graus. O valor médio é de 120 graus. Tranquilo? Beleza? Facinho, né? Então, já foram as 3 principais geometrias das 5. Faltam só 2. Vou deixar você printar aqui rapidinho. Vai lá, tira seu print. Printou? Beleza. E agora eu vou colocar aqui as últimas 2 das 5 principais geometrias moleculares. Partiu. Bora lá? Mais 2 das 5 principais geometrias moleculares. Bom, vamos lá. A quarta geometria que a gente vai ver aqui é a geometria piramidal. E aí, o caso clássico de geometria piramidal é a molécula de amônia, o NH3. Tranquilo? NH3, nitrogênio, é um elemento que está na família 5A. Hidrogênio está na família 1A. Qual dos dois vai ser o átomo central? Olha como é que a gente está seguindo sempre passo a passo. O átomo central vai ser o nitrogênio. Está na família 5A e é o que está em menor quantidade aqui. Hidrogênio nunca vai ser átomo central, beleza? Hidrogênio é sempre átomo periférico. Beleza, então, fórmula eletrônica, vamos nessa. Eu vou ficar com o nitrogênio no meio, vou colocar um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui. Vamos começar a distribuir de fora para dentro. Primeiro, os hidrogênios, eu vou colocar um elétron só de cada hidrogênio, porque eu sei que o hidrogênio só vai fazer uma ligação e ele só tem um elétron. Agora, o nitrogênio tem 5. Ele quer fazer 3 ligações, ó. Se ele tem 5 elétrons, 5, 6, 7, 8. Vai fazer 3 ligações para chegar ao seu octeto. Um elétron do nitrogênio aqui, outro aqui e outro aqui. Ficou faltando um par de elétrons. Coloca onde? Aqui em cima. Opa, aqui vai ter par isolado, hein? Se liga. Como é que então ficaria a nossa fórmula estrutural plana? Ficaria assim, ó, nitrogênio,
hidrogênio, hidrogênio e um hidrogênio. Mas, nesse caso, aí você, vai ser a geometria trigonal, igualzinha a trigonal. É muito parecido. Igual não, por quê? Na trigonal você não tem esse par de elétrons livre aqui no átomo central, beleza? Então, na piramidal você tem. O que acontece? Esquece o par de elétrons, ó. Vou até fazer o par de novo aqui, ó. Um elétron, dois elétrons. Ah, moleque, recurso didático, uma raiz, né? Putz, grilo, fala sério. Então, ó, tá aqui. Esquece primeiro esse par de elétrons. Eu tenho um hidrogênio para cá, um hidrogênio para cá e um hidrogênio para cá. Se eu não tivesse esse par de elétrons no átomo central, essa molécula seria trigonal plana, certo? Porém, rola aqui uma repulsão. Olha o par de elétrons aqui em cima, ó. Olá. Então, rola um par de elétrons aqui em cima que vai fazer o quê? Gente, qual repulsão é mais forte? Entre esses pares compartilhados ou P e PC? P e PC você já sabe que é mais forte. Então, esse par eletrônico vai empurrar esses pares para baixo. Foi ou não foi? Então, nós teremos aqui uma geometria piramidal. A molécula vai ficar com esse formato aqui, ó, como se fosse uma piramidezinha de base triangular. Tranquilo? Então no NH3 eu vou ter esse formato espacial e toma muito cuidado, hein? Se liga. Eu tenho o nitrogênio aqui no meio. No plano do quadro, esse traço que eu fiz, esse hidrogênio tá coladão no quadro, tá chapado no quadro. Agora, esse traço que eu vou fazer diferente, ele vai estar indicando um arranjo espacial tridimensional. O hidrogênio aqui. Calma aí. Deixa eu usar meu recurso didático aqui. Apaguei para evaporar o solvente do pilô. Ah, moleque, foi, ó. Olha que coisa linda que ficou. Então repara que eu fiz ali uma ligação pintada e outra tracejada. Isso é para indicar quando você tem ligação para frente e ligação para trás. Se eu tenho isso aqui, ó, que eu fiz agora há pouco com vocês. Eu peguei os pilôs e fiz isso aqui, ó. Botei um pilô para frente, ó, tem um pilô indo aí em direção à sua câmera, a nossa câmera, né? Um pilô para frente, um pilô no meu plano aqui, que é o verde, e um indo para trás, que é o vermelho. Olha lá o vermelho, ó. Então, nós temos aqui uma molécula tridimensional. O que eu estou mostrando para você com esse desenho diferenciado? Esse traço normal é a ligação que está no plano, tudo bem? Esse pintado é a ligação que está para frente, está saindo aqui do quadro. E esse tracejado, olha aí, tracejado tá para onde? Para trás. Vou até colocar com outra cor aqui, ó, para trás, entendeu? Tracejado para trás, horrível, né? Enfim, mas eu duvido que você vai esquecer. Então, tracejado tá para trás. Tranquilo? Sem estresse? Beleza. Então, a molécula de NH3 vai ser uma molécula piramidal. Mostrando qual vai ser o ângulo. Cara, o valor médio do ângulo aqui, geralmente esse ângulo tem um valor de 109 graus, beleza? Varia em torno de 108, 109, podendo chegar até 109 e 28 minutos, podendo abrir um pouquinho mais, tudo bem? Maravilha. Agora, molécula tetraédrica. Bora lá. Pessoal, na molécula tetraédrica, o caso clássico é aquela primeira molécula que você estuda na química orgânica, que é a molécula do metano, CH4. Então, vou colocar aqui, ó, CH4. Coloquei carbono ligado a 4 hidrogênios. Carbono você já sabe, a gente já fez outras moléculas com carbono, está na família 4A, e o hidrogênio está na família 1A. Beleza. Quem vai ser o átomo central? Hidrogênio nunca é átomo central, sempre periférico. Então vou ficar com carbono no meio e 4 hidrogênios ao redor dele. Carbono, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio aqui. Tranquilo? Beleza? Então, galera, repara no seguinte. O hidrogênio vai ter um elétron só. Já vou colocar um elétron de cada hidrogênio aqui. 3, 4 hidrogênios. Beleza. O carbono vai ter 4 elétrons. Cara, o carbono quer fazer 4 ligações. Então, eu vou colocar ele para fazer uma ligação aqui, uma aqui e outra aqui. Pronto. Fez as 4 ligações. Como é que ficaria a fórmula estrutural plana? Assim, ó. H, carbono, H, H, H. Beleza? Porém, pensa comigo. Coloca só 3 desses hidrogênios. Não sobrou par de elétrons no átomo central. Nossa molécula ficaria assim, né? Só 3 hidrogênios seria uma molécula trigonal plana, certo? Mas aí eu venho e coloco um quarto ligante aqui em cima. Repulsão PC-PC vai fazer o quê? O ON. Vai empurrar essas ligações para baixo. Então, olha só, a gente tem aqui uma pirâmide de base trigonal com um ligante aqui em cima. Então tem um tetraedro, porque tetra, 4 edros fáceis. 1, 2,
3 aqui pra mim e 4 aqui embaixo, 4 faces. Então a diferença é, na geometria piramidal, o que estava aqui em cima? Um par eletrônico. E na tetraédrica, eu tenho... Uou! Eita, peguei. Eu tenho mais um ligante. Foi ou não foi? Então, é uma pirâmide muito parecida com essa. A diferença é que ela é mais alta, porque tem mais um ligante aqui em cima, em vez de um par eletrônico não ligante. Tranquilo? Então, eu vou colocar o seguinte aqui, ó. Carbono no meio, um hidrogênio para cima e outro para baixo aqui, os dois no plano, beleza? Vou colocar um hidrogênio para frente, porque essa molécula também tem projeção aqui, né? Também é tridimensional. Um hidrogênio para frente. Aquele recurso didático esperto agora. E o hidrogênio foi. Ha! E o hidrogênio para trás. Lembra? A ligação pintada tá para frente e a tracejada tá para trás. Beleza? Espaço esperto para você tirar o seu print. Printou? Beleza. Agora, o momento que você estava esperando. Um macete. Todas as geometrias moleculares que a gente acabou de ver em menos de 10 segundos pode cronometrar aí no vídeo. Primeiro eu vou explicar para você como é que a gente vai pensar. Você vai pensar sempre assim, ó. Primeiro, coloca uma ligação, coloca um par. Coloca uma ligação, coloca um par. Beleza? O par que eu tô falando é um par isolado no átomo central. Vamos lá? Primeiro, molécula diatômica é sempre o quê? Linear. Coloca uma ligação. Se ligou? Diatômico. Um átomo aqui, outro aqui. Diatômica é linear. Coloca uma ligação. Linear. Coloca um par. Vai fazer o quê? O ON. Geometria angular. Coloca uma ligação, geometria trigonal plana, beleza? Coloca um par, vai distorcer aqui, geometria piramidal. Coloca uma ligação, geometria tetraédrica. Rapaz, todas as geometrias. Agora é para fazer em menos de 10 segundos, né? Vamos lá? Então, pode contar? Vai. Molécula diatômica sempre linear. Colocou a ligação, linear. Colocou o par, angular. Colocou a ligação, trigonal plana. Coloca um par. Piramidal. Colocou a ligação tetraédrica. Pode contar. Foi em menos de 10 segundos. Eu sei que foi. Isso aí muito isso antes. Meus amores, mais uma vez, um prazer enorme estar aqui com vocês. Já se inscreveu no canal? O card deve estar aparecendo por aí, deve estar pintando por aí. Então clica, se inscreve, ativa as notificações e continua junto comigo, porque o Monstrão tem muito mais conteúdo para soltar aqui para vocês. Até a próxima. Um beijo no seu coração. Valeu! Eita, caraca, fez uma bagunça aqui. Caiu, pilou, foi tampa pra... foi tampa pra tudo quanto é lado. Volta aqui, tampa. Ai. Ih, valeu.